Cultas e Vinho Verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, e cá estamos para mais um encontro que junta Cultas e Vinho Verde, podcast do Público, duas ladies na mesa, castas, mas pouco, hoje provando este esculpido 100% avesso, a casta, branco, fermentado em barricas de carvalho, com vinho proveniente das mais antigas vinhas da Quinta de Santa Teresa, em Baião. No aroma evidencia notas de fruta branca, especiarias e frutos secos. E a minha convidada de hoje é a atriz Isabela Abreu, 47 anos, alentejana. Isabela é intensa, visceral, muitos títulos à qual a associamos, mas pegando em dois dos seus últimos trabalhos, cinema e teatro, no cinema Primeira Pessoa do Plural, do Sandro Aguilar, estreou ontem, e no teatro de Tiago Rodrigues, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Olá, Isabel. Olá, olá. Que bem servidas estamos, hein? Muito bem, se eu soubesse. Tinha cá vindo mais. Tinha-te pedido, por favor, implorado. Leva-me ao Cultas e Vinho Verde. O teatro consome-te mais do que tudo? Não. Não? Não, de todo. Não. Nem... O teatro é casa mesmo. O teatro tem tanta preparação e tem tanta pesquisa e tem tanta procura e tem tanto espaço para falha e para a existência da obra que te dão, que não me consome mesmo minimamente. Dá-me o prazer, mas é mesmo, o prazer que eu tenho dentro do teatro não me permite a sentir consumida. E há um espírito de quase missão. Bom, em particular com esta peça, não é? Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, há um lado de causa, missão. Posso beber? Deves beber. Okay, quer dizer, deves, quem sou eu para dizer às convidadas para beber. Mas tem uma missão e tem uma coisa muito bonita que eu sinto, que é quando as pessoas se queixam muito de público, não é? Falando de cinema, as salas estão muito, muito vazias. A verdade é que tu no teatro tens salas muito, muito cheias. E eu acho que neste mundo de desencontros em que nós deixamos muito ver os olhos da outra, que fugimos atrás de ecrãs, refugiamos atrás dos ecrãs, estamos completamente dispostos a informações que nos vêm em fakes e falsas. O teatro tem este lado de um corpo perante outros corpos e de tu estares a ver as pessoas, como tens nos concertos também um bocadinho. E essa comunhão, não é? Esta comunhão, para mim, tem esse lado missionário e cada vez mais, sabes que, sem querer dizer antevi, mas acho que há 5, 6 anos que eu comecei a preocupar-me muito. Eu sempre tive essa preocupação porque eu nunca sou uma info-excluída. E a única coisa que eu tenho é mesmo um telefone, e mesmo assim muitas das vezes está escondido atrás do ecrã, nas respostas, nas perguntas, naquilo que dizes, naquilo que fazes. E eu tinha muito medo das consequências disso, e as consequências neste momento estão visíveis, e não é por acaso que muitos países estão a optar por retirar às crianças e aos adolescentes o acesso a redes sociais. E eu acho mesmo que o teatro tem esse espaço e é uma missão minha continuar a fazê-lo enquanto for capaz, e é uma missão minha fazê-lo junto de públicos que não têm acesso ao teatro, e esse lado teatro-comunidade para mim é extremamente importante e quase neste momento uma prioridade. Também já houve, e por oposição a esses cinemas que agora podem estar e estão mais vazios, o teatro também já teve o seu momento de crise profunda em que não encontrávamos tanto público como encontramos agora. Acho que havia um preconceito. Achas? Acho que havia um certo preconceito em relação ao teatro, e acho que nós cavámos um bocadinho um fosso entre o público e os artistas e as obras que eram apresentadas. A crise, desde que eu me lembro,
de começar a fazer teatro, desde que eu acabei a escola, que me lembro de ter sempre esta palavra, a crise no teatro, a crise no teatro. Neste momento, acho que é como nos partos, que nós esquecemos as dores que tivemos e por isso depois tens o segundo e o terceiro e o quarto, porque te esqueces. Eu já não me lembro de salas vazias. Claro, tu agora a minha memória está em salas com muita gente, mas também te digo que é, se for para uma pessoa e se de alguma forma o que tu fizeres chegar àquela pessoa, está certo. Já valeu a pena. Claro, já valeu a pena o encontro. Lugares surpreendentes aonde têm levado esta Catarina e a Beleza de Matar Fascistas? Todos provocam reações diversas, imagino, mas um ou outro sítio que te tenha marcado? O BAM, em Nova Iorque. Nunca achei que iria acontecer eu ir a Nova Iorque com um espetáculo. O Bouffe du Nord, porque fazia parte de uma... E é engraçado, porque o BAM é uma réplica do Bouffe du Nord. O Peter Brook fez uma réplica em Nova Iorque deste teatro em Paris. As paredes têm as mesmas cores, tens zonas em que parece que tens tiros no mesmo sítio, e acho que foi mesmo assim. Ele e os atores entraram e fizeram mesmo uma réplica daquela casa. Aquilo era um cinema abandonado. E o Bouffe du Nord, para mim, porque era um sítio muito... fazia parte do meu imaginário. Era a casa do Peter Brook, é um dos teatros, é para mim, se calhar, o teatro mais bonito do mundo. E também nunca pensei estar lá. Acho que estes dois sítios são assim marcas muito importantes, como por exemplo o que eu acho que vai acontecer agora de irmos ao National Theatre, também é algo que fica marcado porque são todos sítios onde eu nunca pensei chegar, e graças a este espetáculo temos conseguido fazê-lo em sítios absolutamente únicos, e em ter vivido, temos vivido coisas incríveis, não é? De mudanças políticas, inclusive em países. Itália foi um país onde nós fomos 2 vezes antes da Meloni chegar ao poder, e depois voltámos lá já com a Meloni no poder. Então também vais percebendo o que é que a nível mundial significa fazer este espetáculo. E em Portugal, a peça vai suscitando muitas reações diferentes no fim, sem revelar demasiado, mas nesta altura também muita gente já terá visto a peça. Cidades diferentes de Portugal, temperaturas diferentes, reações diversas também. Sim, claro. Isso tem sempre, e a verdade é, nós não sabemos mesmo o que é que vai acontecer. E tu podes ir ao mesmo teatro no dia seguinte e não acontece nada, podes ir no outro dia a seguir e tens um motim, depois podes ir no outro dia a seguir. Uma coisa incrível, e isso é um estudo sociológico para mim inacreditável, que é: as pessoas só reagem quando alguém reage. Como se ficássemos à espera do primeiro grito, exatamente, não é? Há uma espera deste primeiro grito, ou da primeira ação, ou do primeiro levantar. E isto é interessante, não é? Porque, e eu já vi isto em várias cidades, e inclusive em Portugal, que nós já fizemos para público completamente silencioso, porque lá está, nunca sabemos, que é: se ninguém reagir, ninguém reage. Se não houver alguém que tem a audácia de fazer o primeiro movimento, toda a gente espera e fica em silêncio a ouvir e quieta. E isso é um espelho da política também, não é? De como nos comportamos dentro da política e como passamos a ser de espectadores a gente mais ativa. Alguns, não é? Alguns. Porque a questão é essa, é porque o medo, acho que tem a ver, e ali não acredito que tenha só a ver com estamos a assistir a um espetáculo, então vamos nos comportar bem não vou reagir porque estou a assistir a uma peça de teatro. Não acho que seja isto, acho que é realmente algo sociológico, e o medo controla-nos, e nós temos visto isso, não é? Sem querer
sem querer politizar demasiado isto que estou aqui a dizer tudo, mas nós vemos isso com Gaza, vemos isso com as tomadas de posição contra determinadas pessoas ou a favor de outras pessoas, ou agora mesmo tudo o que estamos a assistir do ICE, não é? Há um medo latente às vezes em fazer ouvir a tua voz e em ter a tua voz, mesmo que a tua voz esteja isolada. Há um medo de dizer, não, mas é isto que eu penso, é mesmo isto que eu penso. E isso reflete-se muito no final deste espetáculo, acho eu. Há ali um momento de catarse pura e dura, não é? Sim. Quando há, se calhar, quando eu estive, sim, enquanto espectadora, houve, não é? Mas nem sempre haverá. O filme do Sandro Aguilar chegou ontem aos cinemas, fala de um casal que vive há 20 anos, interpretações tuas e do Albano Jerónimo. Que filme é este, enquanto tu provas um pouco mais deste Esculpido? A Esculpido é ótimo. Olha, é um filme esculpido. O Sandro esculpe estes personagens como ninguém. É um filme sobre a perda. É um filme sobre como é que este casal sobrevive à perda desta filha. É um filme sobre sobrevivência. É um filme sobre tentativa de continuar a existir. Eu não sei se toda a gente conhece a obra de Sandro Aguilar. O Sandro é um realizador para mim muito, muito querido, e eu tive o enorme privilégio de envelhecer como os vinhos, dentro dos filmes dele. O primeiro filme que eu fiz tinha acabado de sair do conservatório, portanto estamos a falar em 98, provavelmente, 99. E em 2026 vai estrear outro filme, portanto eu envelheci dentro do cinema dele e foi vendo as marcas do tempo dentro do cinema dele. És sempre tu? Encontras-te sempre lá? Eu encontro-me sempre aliás, e é muito bonito porque ao fim destes anos todos nós continuamos a surpreender-nos um ao outro. É como no amor, acho eu, que é quando tu te consegues surpreender e quando tu continuas a amar e continuas a surpreender com os pequenos detalhes, é quando as coisas existem. E isso existe mesmo entre mim e o Sandro e o Albano, forçosamente também, porque, ou seja, não consigo retirar o Albano desta equação, embora, claro, estou a falar do cinema dele, mas o Albano também tem isso, tem essa proximidade artística comigo. O Sandro tem uma obra muito, muito especial, muito dele, e tem uma qualidade que eu acho que os filmes não vão morrer aqui. Os filmes vão sobreviver até depois de nós morrermos. Tu não vais poder não ver ou não querer ver ou não entender aqueles filmes. Muitas das vezes as pessoas afastam-se. Eu, outro dia, por brincadeira, disse, eu acho que devíamos devias ter assim uma espécie de glossário antes, sei lá, algo para te guiar, mas que era para te guiar dizendo, experimenta só sentar-te, absorver, deixa-te ir. É como se tomasse ayahuasca, que é não resistas ao filme, não tentes encontrar onde é que está a história, onde é que está a perda, Eu vi agora o filme pela segunda vez, é tudo tão claro, está lá mesmo tudo. E depois, dentro deste filme, o Sandro traz uma coisa muito nova dentro da sua obra, que é a luz. É um filme que, ao contrário de quase todos os outros, é filmado durante o dia, então para mim é iluminado desse lado. É um filme com muito mais diálogo do que os outros filmes que o Sandro fez e curtas, e é um filme que tem muita, muita comicidade lá dentro, e onde tens o prazer de ver as pessoas a rirem-se bastante. Eu já estive em salas com público e percebes as pessoas a rirem-se daquela desgraça. Para mim, foi uma surpresa, porque foi uma das rodagens mais divertidas que eu fiz na vida. A verdade é, eu faço vários personagens, o Albano também faz vários personagens, nós fazemos quase uma espécie de matrioscas dentro do filme inteiro. E talvez a personagem que me habita mais no filme todo é uma mulher que está sempre sob medicação, sob o efeito de medicação
e de bebidas, e ela diz que não bebe, mas depois bebe, e que aquilo que tem uma memória de 3 segundos, e aquilo está sempre ali num limbo meio estranho, de boa disposição, não sei. E então o filme para mim era este mar de felicidade. E quando fui ver, a primeira vez que eu vi o filme, para mim foi quase um choque, porque eu tive um ataque de tristeza. Eu disse, que horror! Mas isto era muito mais denso do que sim, parecia. Porquê? Porque realmente, e a verdade é, a primeira camada dela é esta tentativa de luminosidade no meio disto tudo, e ela tem imensa luz, mas tu percebes a dor profunda que está ali. E depois é muito bonito ver a ligação familiar, é quase a mesma primeira pessoa do plural, este nós, este título é o filme, este nós, estes dois corpos que são um, estas pessoas em quem nós reproduzimos sempre o outro na esperança de que nos ajude a chegar a algum lado, este filho meio esquecido que anda ali, mas que no fundo é o que suporta aquela mulher. Sei lá, e alguns nós também dentro da nossa cabeça? Sim. Também? Sim. Como é que soubeste que querias ser atriz, Isabel? Não sei, acho que foi por uma necessidade de expressão, era uma forma que eu tinha de me expressar da forma mais básica nas festas de aniversário, se calhar também por sobrevivência, não sei. Era uma forma de eu comunicar com as pessoas todas, era apresentar sempre espetáculos e fazer sempre espetáculos nas festas e nos encontros de Natal, de aniversários, depois na rua com as amigas, era uma forma também de brincar, que era reproduzir telenovelas e festivais da canção e chamar vizinhos para dar pontuação. E não sei, porque eu nunca pensei... Agora, se calhar, às vezes penso que queria ser outras coisas, mas a verdade é que... O que é que podias ser? Olha, gostava muito de ser enóloga. E não é por estar a ver este vinho maravilhoso mesmo, gostava imenso, mas porque gosto muito do lado como perfumista. Tem a ver com os aromas, tem a ver com os cheiros, tem a ver com as misturas quase de laboratório experimental, em que tu misturas isto com isto e depois podes dar aquilo. Tem sempre a ver, é engraçado, com o prazer que tu podes proporcionar aos outros quando estão a beber ou pôr um perfume. Um bocadinho como no palco, não é? Tem ali qualquer coisa. Essa entrega assim, de prazer, sem dúvida. E gostava imenso de saber medicina tradicional chinesa e de poder curar. São duas coisas possíveis, ainda? Pois são. Pois são. Aliás, enóloga já esteve mais longe. Não digo que seja para dizer que sou enóloga, mas pelo menos para aprender mais do que aquilo que eu... Porque eu gosto mesmo muito de vinho. É bom ser vinho verde. Como eu estava a confessar antes, eu tinha imensos preconceitos com o vinho verde, até começar a experimentar bons vinhos verdes. Porque para mim o vinho verde era sempre aquela coisa do vinho de pressão. E de repente percebes que não, que é todo um universo. E como estamos a ver hoje... outro dia falei com o Albano, desculpa, porque também... quer dizer, agora sem querer entrar na vida privada do Albano, mas a Francisca, como tem... A mulher do Albano, sim. De ter um curso com ela para aprender. Muito bem. Nós estamos a beber este esculpido 100% avesso, da casta avesso, branco, da Quinta de Santa Teresa em Baião. Tu já és mãe de 2 quase adultos. 2 adultos? 2 adultos? Não me lembro da idade dos teus filhos, mas tinha a ideia... 23 e 20, já são 2 adultos. Sim, são 2 adultos. Preocupas-te muito com o mundo que lhes vamos deixar? A eles, à minha filha, a nós, responsáveis por eles? Sim, preocupo-me. E acho que está a fazer, e fez muita asneira, mas está a fazer-se muita asneira. Preocupo-me, há uma coisa que eu tenho de dizer, felizmente, graças aos deuses lá em cima todos, que eu tenho 2 filhos que também se preocupam com o mundo e, portanto, fazem parte das pessoas que são ativas, nas vozes ativas do mundo. Olha, fazem parte das vozes que se levantam
para gritar, mesmo que o medo se apodere deles. Mas... Vocês tiveram responsabilidade nisso? Eu acho que sim. Passaram-lhe Porque é uma conversa que se tem, que se tem à mesa, não é? Nós agora vivemos este período super importante, estas eleições presidenciais. Tudo isto são momentos altamente importantes. Discutem à mesa. Discutem à mesa. E discutem à mesa com liberdade. E isto, o que é que eu quero dizer com liberdade? Que é de todas, quer a Maria, quer o Tiago, quer pai, temos filho e irmã. E liberdade para dizer aquilo que sentimos e para expor aquilo que pensamos em relação a determinada coisa. Portanto, o facto, neste caso do lado político, o facto de eu votar em alguém não significa que nenhum dos meus filhos vá votar naquela pessoa, não condiciona. E essa liberdade de pensamento é hiper importante. Aliás, é por isso também, porque nós deixamos de ter liberdade para ter liberdade e polarizamos de tal maneira as coisas que as afastamos cada vez mais. E esse espaço de dizer, ok, não pensamos da mesma maneira. Imagina, este vinho eu podia não achar bom, tu podias achar ótimo, e temos aqui um espaço de conversa entre nós as duas, e o mesmo se passa. Agora, preocupa-me imenso. Eu quando vejo... Eu ontem, a ver imagens de Itália, com as pessoas a manifestarem-se contra presenças como estas do ICE, quando eu vejo o lado climático, não podes esquecer, quando eu vejo Gaza, quando eu vejo, e não tenho vergonha nenhuma de dizer, um Trump à frente de um país como os Estados Unidos, tudo isto mete muito, muito, muito medo. E quando tu pensas forças, eu neste momento, eu às vezes nem quero acreditar porque parece tipo risco, que é forças políticas internacionais como bombas nucleares que podemos a qualquer momento fazer destruir. Tudo isto para mim é distópico. Juro-te, eu nunca acreditei que iria viver isto, mesmo, nunca. É daquelas coisas que se me perguntasses há 6 anos se eu achava que ia estar aqui, se eu achava que iria viver o que estou a viver neste momento, não achava. Mas já que aqui chegamos, temos que ir em frente também. Tens de ir em frente e tens de fazer um trabalho. Nós não podemos esquecer-nos mesmo das pessoas, não podemos esquecer-nos das pessoas, não podemos deixar de ir aos sítios. E olha, aí lá está, teatro missão, se calhar pessoas missão, e como a Lídia Jorge dizia, é preciso calçar as galochas, e a altura de calçar, e eu quero calçar atravessar este pântano, sim, não é? E atravessar o pântano, que em Portugal, felizmente, ainda não está totalmente instalado. Portanto, se não calçarmos as galochas agora, não pode ser mais tarde, estás a ver? Tu és uma feminista convicta, como não ser também hoje em dia, não é? Essa é a minha pergunta. Sim, e tens dedicado algum do teu tempo à questão da saúde íntima das mulheres. Hoje fala-se muito de menopausa, mas não falamos tanto de menstruação, do custo de tampões, pensos higiênicos que deviam ser gratuitos. Já está no Orçamento de Estado, ainda não foi efetivado. Ainda não foi efetivado, mas a questão entrou dentro do Parlamento, nasceu todas merecemos. A carta, aliás, há aqui um pormenor, que é a questão entrou antes da carta ser entregue, mas a carta já estava a circular, e está dentro do Orçamento de Estado já. Eu não sei se já está a funcionar, acredito que não. Há uma coisa que é muito bonita de ver, que é este assunto está cada vez mais na ordem do dia, ou seja, é uma questão que as pessoas estão a falar. Grande diferença entre 2020 e 2026. Tu deixaste de ter líquidos azuis na publicidade a entrar nos pensos higiênicos, não é? Que parece que vais desinfetar a casa de banho com o teu penso, e passaste a ter sangue. Tu tens diferentes marcas, que eu não vou referir agora aqui, porque acho que não podemos, não é? Também falar do esculpido, que eu acho que é mais visto. Mas, estou a brincar, mas todas as marcas já não têm líquidos azuis e é sangue, é sangue. A questão, aqui a questão é mesmo, e há pouco tempo eu dei voz a uma coisa que eu gosto muito, não é? Que é mesmo importante nós conhecermos-nos, e se nós não nos conhecermos, e portanto este trabalho vem daí e vem
principalmente, e cada vez mais, e esta é uma realidade também, tu tens muitas pessoas em situação sem abrigo, muitas pessoas que estão em situação sem abrigo porque não podem pagar, portanto têm uma vida absolutamente normal, vão trabalhar e estão em situação sem abrigo. E tem a ver com como é que nós damos a dignidade a este momento que não é uma escolha. O que me magoa mais, muitas das vezes, e nós estamos agora aqui a falar, e se tu decidires meter isto que eu acabei de dizer numa fotografia e esta frase, é ver uma série de mulheres com discursos completamente contra, ou seja, contra isto que eu acabei de dizer, quase como se isto que eu acabei de dizer fosse insultuoso, e a dizer coisas como, sim, mas eu também, pronto, não vou dizer aqui porque é feio, mas a Renova também devia patrocinar-me, por exemplo, ou o papel higiênico também me devia patrocinar, ou os meus filhos também fazem a barba todos os dias, então também tinha de ter. E isto não é dito por quem não passa por isto, é dito por pessoas que passam por estes momentos. E a verdade, por exemplo, eu tenho uma filha, e a minha filha sofre imenso, por exemplo, com a questão da menstruação. E quando digo sofre imenso, é mesmo, tem dores incapacitantes, que é uma coisa que eu estou sempre a dizer, as dores não são normais, as pessoas têm de ver o que é. E para tu descobrires, tu passas anos a viver com estas dores, e ninguém compreende. Nós estamos numa empresa, estamos num teatro, por exemplo, eu estou num espetáculo, por mais sangramento que eu tenho, por mais dores que eu tenho, show must go on, aqui é a mesma coisa. Muitas das vezes os cargos superiores, e que lamento, mas a verdade é, nós temos um patriarcado muito, muito enraizado, e as pessoas nunca olharam para isso, nunca olharam para estes momentos. Eu acho que estamos num passo bom, eu espero mesmo não voltarmos atrás. Nós corremos grandes perigos em relação aos direitos que nós damos como adquiridos das mulheres, mesmo. Eu, quando vejo discussões sobre o aborto, sobre a legalização da interrupção voluntária da gravidez, não é? Que já foi conquistada, e tu voltas a ter discursos incompreensíveis sobre a mulher que deve ocupar o seu lugar em casa, a tomar conta dos filhos, sobre esta invisibilidade do corpo feminino. É lógico que eu sinto a regressão, mas ao mesmo tempo há algo em mim que me faz querer acreditar que nós temos vindo a conquistar espaço para falar de determinados assuntos. Tens seleções que já se negam a jogar de calções brancos, por exemplo. Tens tenistas que dizem eu não vou jogar porque estou com imensas dores e não consigo. Tens muitas pessoas que já fazem ouvir este seu momento do mês. Porque nós sabemos que hormonalmente as coisas vacilam, nós sabemos o que é a entrada na menopausa, eu sei o que é estar a falar contigo, por exemplo, e de repente começar a sentir os suores que caem, não é? E pensar, isto não está a acontecer, portanto, mas eu acho que esse caminho, e espero que sejam cada vez mais vozes a quererem gritar, a sair do invisível e do silêncio. Sim. Tu continuas em digressão, já falaste disso. Como é que tu descansas no fim de... O que é para ti... Bom, eu não falo com ela, outro programa... Mas o que é para ti um dia bom? O que é um dia bom? Para ti, o que é sinónimo de descanso? Relaxe, descanso. O que é que te apetece fazer depois de uma sessão, de uma representação, de estar em palco? É pergunta, se eu for mesmo sincera, assim olhar para ti e for mesmo sincera, não sei. Porque podem ser muitas coisas diferentes, ou nada. E às vezes pode não ser nada. Não sei mesmo. Eu acho que eu tenho muita dificuldade no descansar, em deixar-me descansar. E essa é uma verdade. Mesmo muitas vezes quando estou em família, e eu posso dizer, claro que para mim um dia em família é do género das coisas mais preciosas que eu tenho, mas eu tenho uma inquietação cá dentro que muitas das vezes não me deixa fruir completamente
desses momentos. De onde é que vem essa inquietação? Já descobriste? Não sei, acho que vem de... Acho que nasceu mesmo comigo e vai morrer comigo. Eu trato-a e tenho cada vez mais cuidado com ela e identifico-a, e são cada vez mais visíveis os sinais de ela está aqui. Mas eu tenho uma mente inquieta e algo que não me deixa muitas das vezes só estar. Ou descansar. A que é que brindamos com este esculpido? Ao amor. Então venha de lá esse. Temos que fazer um... Para mim, eu gosto sempre. Eu digo sempre, na dúvida, o amor. Escolhemos sempre o amor. Isabel, muito obrigada por teres vindo a este Cultas e Vinho Verde. Obrigada eu. Levas contigo a garrafa do esculpido. Levo. Uma boa conversa. Um podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes. Produção da Inês Bernardo, o genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcasts do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Até para a semana. Tu és muito bonita. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.